Uma boa noite, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Eu volto a pedir a vocês, não paga nada, não te custa nada. Então, se você ouvir o vídeo, gostar, então dê um like, curte o vídeo, né? E se você não é inscrito ainda, faça a inscrição. Faça a inscrição, toca o sininho. Eu vou procurar ser bem rápido, né, nesse vídeo agora, não quero demorar muito, tem outras coisas para fazer também. E eu gostaria de deixar uma reflexão pequenininha aqui sobre as primeiras e últimas palavras de Jesus aqui na terra, antes da ressurreição dele. Porque é claro que depois que ele ressuscitou, ele ainda teve com os discípulos várias vezes aqui e conversou com os discípulos. E também as primeiras palavras dele não são as primeiras palavras dele, né, que ele falou depois do nascimento dele, não. É as primeiras palavras que estão registradas na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês as primeiras palavras que ficou registrada na Bíblia e as últimas palavras também que ficou registrada na Bíblia antes da ressurreição de Cristo, antes da morte dele, quando ele estava ainda num corpo natural. E as primeiras palavras dele, que a Bíblia registra, está aqui em Lucas 2, no versículo 49. Vou começar do 48 para dar a entender melhor. Jesus tinha ficado para trás, o casal, Maria e José, estava pensando que Jesus estava no meio daquela comitiva e Jesus tinha ficado, e eles voltaram para poder procurar Jesus, né? E ao encontrá-lo, aqui registrado, a Bíblia fala o seguinte, no versículo 48 de Lucas 2. Quando seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí vem as primeiras palavras de Jesus registradas na Bíblia. Não é que Jesus não falou antes, Jesus era uma criança normal. Ele falava, mas as primeiras palavras registradas na Bíblia ficou aqui no versículo 49. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos assuntos de meu Pai? Essas foram as primeiras palavras que ficaram registradas na Bíblia. A primeira palavra de Jesus. Não sabias que eu deveria estar cuidando dos negócios de meus pais? E aqui, no livro de João, no capítulo 19, 19, versículo 30, tá as últimas palavras dele, quando eles deram uma esponja embebida em vinagre, para ele beber, ele não quis beber. Então, no versículo 30, está escrito o seguinte: quando Jesus provou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, o que acontece? As primeiras palavras registradas na Bíblia estão no livro de Lucas, capítulo 2, como eu li antes, que diz o seguinte, não sabias que eu devo cuidar dos negócios de meus pais? Essas primeiras palavras registradas na Bíblia, não as primeiras palavras que ele falou. Isso ele estava com 12 anos, E a última palavra dele: está consumado. O que está consumado? Os negócios de meu pai, que ele veio para poder cuidar, estava consumado. As primeiras e últimas palavras de Jesus. As primeiras: não sabias que eu devia estar cuidando dos negócios de meus pais? As últimas palavras: está consumado.
Jesus, no tempo quando ele nasceu uma criança normal. Ele não sabia que ele era o Filho de Deus. Há pessoas que pensam que Jesus nasceu sabendo que ele ia para a cruz, sabendo que ele ia salvar a humanidade. Não, Jesus era uma criança normal. Jesus nasceu como uma criança normal. Então não era do conhecimento de Jesus quando ele nasceu. A gente não sabe quando aconteceu isso, mas foi pelo conhecimento das Escrituras, que ele foi lendo as Escrituras, né? As leis, os profetas, os salmos, ele lendo aquilo tudo ali, Isaías falando, uma virgem dará luz a um filho e tal. Então Jesus foi conhecendo as Escrituras e conhecendo a história dele, contada pelos pais, pela mãe. Você nasceu, entendeu? E eu era virgem até o seu nascimento. Eu não tive relação com José, seu pai adotivo, né? Você nasceu, quando eu concebi de você, eu era virgem. E Jesus provavelmente foi crescendo, foi entendendo aquilo, e no momento da vida dele, ele descobriu: eu sou essa pessoa, eu sou esse homem que veio para salvar a humanidade e que está destinado a passar por sofrimento, pela cruz. E Jesus aceitou essa proposta. Jesus entendeu que ele era o Filho de Deus através do conhecimento da Bíblia. Não tem como uma criança normal, porque Jesus ele nasceu como uma criança normal, tendo os instintos naturais que nós temos. Todo homem nasce com os 5 principais instintos que nós temos. É o instinto de alimentar, o instinto de possuir, o instinto de procriar, o instinto de sobreviver, o instinto de dominar. Não estou falando em ordem, não. Esses são os instintos que o homem, ou a mulher, né, o ser humano, já nasce com eles. Entendeu? Você já nasce, a criança nasce sabendo que tem que alimentar e ela já procura alimentar. Não precisa ensinar, ela procura, sabe que ela precisa, ela procura o seio da mãe. O instinto de posse, a criança já nasce com esse instinto. Nós nascemos com esse instinto de posse. Logo que a criança cresce um pouquinho, ela já segura a mamadeira. Essa é minha, né? E o instinto de dominar. Todo homem quer liderar, e não é nada errado disso. O errado é não saber como dominar, né? Procriar, para poder manter a espécie. Todo homem, mulher, nasce com esse instinto. São instintos naturais. O instinto da sobrevivência. Jesus nasceu com esse instinto todo, inclusive de procriar. Se Jesus não nascesse com o instinto de procriar, ele não seria tentado em tudo, como nós fomos tentados. Jesus era um homem normal. Ele foi tentado também até na área sexual. Vocês estão pensando que não? Ele nasceu homem, 100% homem, nasceu com o instinto de procriar também. Só que logo em seguida ele entendeu que ele era o Messias. E aí, né, ele, dominado pelo Espírito Santo, ele venceu todas as tentações. Mas ele era, sim, um homem natural como nós. Então nós não sabemos quando Jesus conseguiu entender que ele era o Messias, mas nós sabemos que aos 12 anos ele já sabia, porque ao ficar para trás lá, ele foi encontrado no meio dos doutores da lei, conversando com eles,
E ele disse para os pais: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Qual pai que ele estava falando? O Deus eterno, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus sabia. Dali para frente, a Bíblia não nos relata mais nenhuma palavra dele, até ele entrar no ministério com quase 30 anos. A Bíblia fala que ele estava com quase 30 anos, quando ele começou o ministério dele. E aí ele cumpriu, entendeu? Tudo aquilo que ele tinha que cumprir, que ele veio para cumprir. Ele veio por amor ao homem perdido. Hoje nós não vemos nas pessoas esse amor tão importante que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos, dar a vida pelo próximo. Hoje, infelizmente, a gente está vendo coisas que é assustador. Eu conheço um pastor que ele estava na porta da igreja com uma enxada na mão e ele estava fazendo algum trabalho lá, né, de trabalho pesado, né, na conserva da igreja, quando passou uma pessoa procurando, né, esse material reciclável, e ele perguntou a esse pastor se podia dar uma cesta para ele. E esse pastor levantou a enxada, ameaçando o cara, partiu para cima dele. Era uma brincadeira, claro. Mas partiu para cima dele e falou: a sua cesta está aqui, com a enxada levantada para cima. E o cara correu. Depois o pastor chamou de volta, só que ele não vai voltar, ele não quis voltar. Você pergunta: Elvésio, você viu isso? Não, claro que eu não vi, eu não estava lá. Porque se eu tivesse visto, ia ter problema, porque eu não ia aceitar isso. Mas eu não vi isso, não. Mas só quem contou foi o próprio pastor, contou no púlpito, pregando, e contou essa façanha dele. E muitos acharam graça e riram. Está faltando amor. Jesus morreu por amor, deu a vida por nós. Mas está faltando amor no mundo, está faltando amor nas pessoas, está faltando amor nos líderes religiosos, está faltando amor. Nós precisamos de recuperar esse amor pelas almas perdidas. O povo está morrendo sem Jesus, estão perdendo suas almas. O inferno é real. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando da realidade do inferno. Se você não assistiu ainda, entra lá no meu canal, Elvésio Amaral, entra lá, procura esse vídeo, que está com o título de O Inferno é Real. É muito sério isso. As almas estão indo para o inferno. E a maior parte da liderança religiosa está preocupada só em ver a igreja cheia, ver a propriedade aumentando, os templos crescendo, ficando bonito, enfeitado com luzes de várias cores, fumaça no púlpito para substituir a glória de Deus, né? Então, Jesus, as primeiras palavras registradas na Bíblia foi essa: não sabias que eu deveria estar cuidando das coisas de meus pais? E a última palavra dele: está consumado. Está consumado os negócios do meu pai. Nós estamos chegando agora, né, aproximando da semana que a Igreja Católica ela comemora, né, a morte de Jesus, crucificação. Não é essa data, é claro que não é essa data, mas ela está comemorando, né? Está chegando agora, parece que é a semana que vem, já é a Semana Santa.
Jesus morreu por nos amar. Jesus deu a vida dele, todo o sofrimento de Cristo, toda a humilhação de Cristo. Não foi só a crucificação, foi a vergonha que ele passou. Foi a vergonha, foi muita humilhação. Mas nós estamos aí sem preocupar com os perdidos, sem preocupar com as almas perdidas. Então nós precisamos de cada um de nós que já tem certeza da sua salvação, fazer alguma coisa para que outros também sejam salvos. Você que não é crente ainda, você precisa aceitar Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu sei que está difícil até a gente para convidar as pessoas para a igreja, porque há muitas coisas sendo faladas na igreja que não está de acordo. Mas ainda assim, é lá que você vai aprender sobre o plano de salvação. Ainda que tenha muita coisa que não faz parte do Evangelho, os pastores estão pregando muito mais o Antigo Testamento, contando história que aconteceu e esquecendo de pregar o Evangelho, as boas novas em Jesus Cristo. Em breve a igreja será arrebatada. Aqueles que estiverem com Cristo, se estiverem realmente vivendo uma vida séria, cristãos sérios, temente ao Senhor, em breve serão arrebatados. Irão para poder ficar um espaço de tempo com o Senhor nos ares, no céu, né? Eu digo espaço de tempo porque nós fomos ensinados que a eternidade é no céu. A eternidade não é no céu. A Bíblia é muito clara. Ela fala que a nova Jerusalém, onde nós vamos habitar, descerá do céu. E Deus fará o tabernáculo dele na terra com os homens. Então nós ficaremos, depois de nosso corpo ressuscitar, ficaremos no céu por 7 anos. E desceremos para reinar com Cristo um reinado de 1000 anos, onde a igreja vai estar reinando com Cristo. E aqueles que não têm Jesus, eles estarão perdidos. Se o arrebatamento acontecesse hoje, os que estão vivos e não estão em Cristo, ficariam aí na terra, teria oportunidade, ainda teria sim. A igreja prega que não, a maior parte das igrejas prega que não tem, mas tem sim, tem chance ainda. Mas é com muito sofrimento, muita luta. Então é necessário que você aceite Jesus agora. E se você morrer antes do dia do arrebatamento, na sua morte acabou toda a chance. Depois que você morreu, não adianta. Não pensa que vale a pena fazer oração para quem já morreu. A Bíblia católica é a mesma Bíblia nossa, com alguns livros a mais, mas é a mesma Bíblia do evangélico. É a mesma. Ela tem alguns livros a mais, mas nem nesses livros a mais tem a palavra purgatório. Nem nesses livros que ela tem a mais não tem a palavra missa. São coisas que não está na Bíblia. E a Igreja Católica, durante muito tempo, nós podemos dizer até que ela foi a guardiã da Bíblia, porque ela que tinha a Bíblia, mas ela não teve coragem de colocar aquilo que ela prega na Bíblia, aumentar nada. A Bíblia não tem nenhum lugar que faz menção à oração para pessoas que já morreram, nem a favor de quem já morreu, nem pedindo quem já morreu para poder prestar nenhum socorro para a gente. A única pessoa que morreu e que pode nos socorrer é Jesus Cristo, porque Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Só Ele. E a Bíblia fala que Ele é o único mediador.
A Bíblia católica, para você que é católico, não tem nenhum lugar que fala para orar a Maria. Não tem nenhum lugar. Então, vocês precisam de ler a Bíblia com atenção, não ficar só escutando, não. Lê a Bíblia, presta atenção. Deus ama o católico como ama qualquer outra pessoa. Mas a salvação, ela só vem através do sacrifício de Jesus na cruz. Né? Então, preste atenção nisso. Eu vou encerrar e peço a você que faça isso. Pede a Deus para te abençoar. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele, né? E o mais ele fará. Aceite Jesus como Senhor de sua vida. Aceite. Não custa nada, não paga nada. Deixa ele. Creia no sacrifício na cruz do Calvário. É só esse sacrifício que pode salvar. Não tem outro jeito, tá bom? Você está perdido. Sem Cristo você está indo para o inferno, para toda a eternidade. É terrível. E se eu estou falando isso aqui hoje, se eu estou mostrando essa realidade, é porque eu preocupo com aquele que ainda não está salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Não é porque eu sou bom, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Entendeu? Não é pelo que eu faço. Pelo que eu faço eu não consigo nada. É pelo que Jesus fez por mim. Creia nisso. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Creia nisso. E procura andar em obediência e fugir do pecado. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. E até a próxima.